Você acha que ganhou? A voz dela era veneno puro. Eu estava ali, de pé na sala de reuniões vazia, olhando para aquela mulher que tinha feito da minha vida um inferno nos últimos 30 dias, e tudo o que eu conseguia fazer era apertar as mãos uma contra a outra para elas pararem de tremer. Um mês exato, desde que ela tinha me humilhado na frente de toda a empresa, desde que ela tinha gritado que eu era apenas a secretária e que mulheres como eu não tinham vergonha na cara. E agora ela estava ali, me chamando novamente para mais uma sessão de tortura psicológica. Mas o que Vanessa não sabia, o que ela nem em seus piores pesadelos poderia imaginar, é que eu já tinha nas mãos algo que não apenas mudaria o destino dela, mas colocaria toda aquela empresa de cabeça para baixo. Porém, estou indo rápido demais. Deixa eu te contar essa história desde o começo, desde o dia em que eu achei que tinha perdido tudo. Meu nome é Mariana. Tenho 33 anos e durante 6 anos fui a secretária executiva de Eduardo Carvalho, CEO da Carvalho Incorporações, uma das maiores construtoras da região. Não era um emprego qualquer. Eu era responsável por coordenar a agenda de um homem que assinava contratos de milhões de reais, organizava licitações, reuniões com investidores, políticos, toda a engrenagem que mantinha aquela máquina corporativa funcionando. Acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar ao escritório às 7 em ponto, sempre 1 hora antes de todo mundo. Preparava o café do Eduardo do jeito que ele gostava, organizava os documentos na ordem exata que ele preferia, antecipava problemas antes mesmo que se tornassem crises. Eu era invisível, mas essencial, como oxigênio. Durante esses 6 anos, eu construí uma relação de confiança absoluta com Eduardo. Ele me chamava de meu braço direito. Dizia que sem mim a empresa entraria em colapso. E não era exagero. Eu conhecia cada cliente, cada fornecedor, cada número de telefone importante. Sabia quais reuniões podiam atrasar e quais não. Quais clientes eram sensíveis e precisavam de atenção especial. Quais contratos estavam pendentes. Eu era a memória viva daquela empresa e me orgulhava disso. Minha vida social era praticamente inexistente porque eu vivia para aquele trabalho. Meus amigos reclamavam que eu nunca tinha tempo. Minha família dizia que eu estava me matando por uma empresa que não era minha. Mas eu não ligava. Eu amava o que fazia. Tudo começou a desmoronar há 2 meses, quando Eduardo voltou de férias casado. Casado. Ninguém esperava. Ele tinha ido para um cruzeiro de 15 dias pela Europa e voltou com uma esposa, Vanessa. Loira, alta, 10 anos mais nova que ele, com aquela beleza artificial de quem tinha feito todas as plásticas possíveis e usava roupas de grife que custavam mais que meu salário anual. Quando ela apareceu no escritório pela primeira vez, de salto 15, bolsa Hermès e um ar de superioridade que você podia sentir a quilômetros de distância, eu soube que minha vida estava prestes a mudar, e não para melhor. Vanessa me olhou naquele primeiro dia como se eu fosse um inseto. Passou por mim na recepção, parou, me examinou de cima a baixo com aqueles olhos azuis gelados e perguntou para Eduardo, na minha frente: "Essa é sua secretária?" Ele confirmou, todo orgulhoso, dizendo que eu era a melhor funcionária que ele já teve. Ela deu um sorriso que não chegou nem perto dos olhos e disse: "Entendo, só isso." Mas o tom dela dizia muito mais. Dizia que ela tinha me catalogado, me julgado e me condenado em questão de segundos. As coisas pioraram gradualmente. Primeiro foram os olhares. Sempre que eu entrava na sala do Eduardo para levar documentos ou confirmar alguma reunião, e ela estava lá, eu sentia o peso daquele olhar de desconfiança sobre mim. Depois vieram os comentários. "Sua secretária está sempre aqui, né?" Ela dizia com aquele tom passivo-agressivo. "Ela não tem família para ir?" Eduardo ria, achando que era brincadeira. Eu fingia não ouvir, mas cada frase era uma facada. Um dia ela apareceu no escritório de surpresa, no meio da tarde. Eduardo estava em reunião externa. Ela entrou, olhou ao redor como se estivesse inspecionando o território inimigo e veio direto até minha mesa. "Mariana, né?" ela disse, como se não soubesse perfeitamente quem eu era. Eu estava pensando: "Você acha mesmo necessário ficar até tão tarde todos os dias? Meu marido reclama que você manda mensagens fora do horário comercial. Isso é apropriado?" Eu expliquei, com toda a paciência do mundo, que as mensagens eram sempre sobre trabalho, urgências, coisas que não podiam esperar. Ela sorriu daquele jeito falso e disse: Claro. É só que às vezes as pessoas podem interpretar mal, sabe? Uma mulher jovem, sozinha, mandando mensagens para um homem casado."
Meu sangue gelou. Ela estava insinuando algo nojento, absurdo, e nem sequer tinha a decência de ser direta. As semanas seguintes foram uma escalada de humilhações sutis. Vanessa começou a aparecer no escritório quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Às vezes era para almoçar com o marido, outras vezes era para conhecer melhor o ambiente de trabalho dele. Mas o real motivo era me vigiar. Eu sentia. Ela ficava sentada na sala dele, observando cada movimento meu através da parede de vidro. Se algum colega homem vinha falar comigo, ela anotava mentalmente. Se eu ria de alguma piada no cafezinho, ela franzia a testa. Eu estava sendo monitorada como uma criminosa. Um mês atrás, tudo explodiu. Era aniversário da empresa, 25 anos de fundação, e Eduardo tinha organizado um evento enorme no salão de festas de um hotel 5 estrelas. Todos os funcionários foram convidados, clientes importantes, parceiros de negócios. Eu tinha coordenado tudo, cada detalhe daquele evento: decoração, buffet, lista de convidados, roteiro da noite. Passei semanas me dedicando para que tudo saísse perfeito. E saiu. A festa estava linda. As pessoas felizes, Eduardo radiante. Eu finalmente podia relaxar um pouco, pegar uma taça de champanhe e aproveitar o resultado do meu trabalho. Estava conversando com algumas colegas perto do bar quando vi Vanessa atravessando o salão em passos largos na minha direção. O vestido vermelho dela chamava a atenção de todos, mas não era a admiração que eu via nos olhos das pessoas, era constrangimento. Ela estava visivelmente alterada, o rosto vermelho, os olhos brilhando de raiva. Parou na minha frente tão bruscamente que eu quase derrubei a taça. "Você tem muita cara de pau." Ela cuspiu as palavras. Eu fiquei paralisada. "Desculpa?" consegui murmurar. "Não se faça de idiota." Ela levantou a voz e as conversas ao redor começaram a cessar. As pessoas estavam olhando. "Você acha que eu não vejo o seu joguinho? Você acha que eu sou burra?" Tentei acalmá-la. Disse que não entendia do que ela estava falando, que se havia algum mal-entendido, poderíamos conversar em particular. Mas ela não queria conversa. Ela queria espetáculo. "Em particular, para você poder continuar se fazendo de vítima?" "Não, não. Todo mundo aqui precisa saber que tipo de mulher você é." Meu coração estava disparado, minhas mãos tremendo. Eduardo apareceu, tentou segurar o braço dela, mas ela se soltou com violência. "Não me toca! Você sempre defende ela, sua secretariazinha perfeita, que fica até tarde, que manda mensagem fora de hora, que está sempre disponível para o patrão." As pessoas estavam em choque. Eu estava em choque. E então veio o golpe final. Ela se aproximou de mim, tanto que eu podia sentir o cheiro forte do perfume caro misturado com álcool, e disse bem alto para que cada pessoa naquele salão escutasse: "Você é apenas a secretária, uma funcionária qualquer, mas se acha tão especial, tão indispensável. Mulheres como você são todas iguais, sem caráter, sem vergonha na cara, se agarrando em homens casados porque não conseguem nada na vida por competência própria." O silêncio era sepulcral. Eu sentia todos os olhares sobre mim, julgando, dissecando. Lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu me recusava a chorar ali, na frente dela. Eduardo tentou intervir. Disse que ela estava exagerando, que eu era uma profissional exemplar. Mas o estrago estava feito. Vanessa deu um último olhar de desprezo e declarou: "Eu quero ela fora desta empresa. Amanhã mesmo. Ou você escolhe seu casamento ou essa mulher." E saiu, deixando um rastro de constrangimento e fofoca que eu sabia que demoraria meses para se dissipar. Eu não aguentei mais. Saí daquele salão o mais rápido que consegui, peguei minhas coisas e fui embora. No táxi, as lágrimas finalmente vieram, violentas, incontroláveis. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei de humilhação, de injustiça, de raiva. Chorei porque 6 anos de dedicação tinham sido reduzidos a insinuações nojentas e acusações infundadas. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Estava de atestado médico, crise de ansiedade. Fiquei 3 dias em casa, sem conseguir comer, dormir, apenas repassando aquela cena na minha cabeça infinitamente. Eduardo me ligou dezenas de vezes, mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que ia resolver tudo, mas eu sabia que não ia. Ele tinha escolhido o casamento, e eu não podia culpá-lo completamente. Era a esposa dele. Eu era só a funcionária. Quando voltei ao escritório, o ambiente estava insuportável. As pessoas me olhavam com pena, alguns com curiosidade mórbida, outros desviavam o olhar com vergonha alheia. Eu era o assunto do momento. A secretária que tinha sido acusada de ter caso com o chefe. Não importava que fosse mentira.
A lama já tinha sido jogada. E agora, 30 dias depois de tudo isso, Vanessa me chamou na sala de reuniões, sozinhas. Quando entrei e a vi sentada naquela cadeira de couro, com aquele sorriso venenoso no rosto, meu estômago embrulhou. Senta, ela ordenou, como se eu fosse uma criança. Sentei com as pernas bambas. Eu te chamei aqui porque preciso que a gente tenha uma conversa de mulher para mulher. Ela começou, e eu já sabia que nada de bom viria dali. Você acha que ganhou, Mariana? Acha que porque meu marido te manteve aqui depois de tudo, você está segura? Eu não respondi. Não confiava na minha voz naquele momento. Você não ganhou nada. Você está aqui porque eu permiti. Mas sua vida aqui vai ser um inferno até você pedir demissão. E você vai pedir. Mais cedo ou mais tarde, você vai cansar de ser humilhada, diminuída, ignorada. E vai sair, sozinha, sem indenização, sem nada. Cada palavra era calculada para me destruir. E ela estava conseguindo. Eu sentia as lágrimas querendo vir de novo, mas me segurei com todas as forças. Você não tem nada a dizer? Ela provocou. Eu respirei fundo, olhei nos olhos dela e disse, com uma voz que mal reconheci como minha, não tenho. Ela deu uma risada curta, cruel. Ótimo, então estamos entendidas. Levantou, alisou a saia justa e saiu daquela sala deixando um rastro de perfume e malícia. Eu esperei ela sair completamente. Esperei até ter certeza de que ninguém me veria, e então levantei com as pernas trêmulas e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta da cabine, sentei no vaso fechado e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei de raiva, de impotência, de humilhação. Mas no meio daquele choro, no meio daquela dor toda, algo mudou. Uma clareza gelada tomou conta de mim. Vanessa achava que tinha ganho, achava que eu era fraca, que ia desistir, que ia embora. Mas ela não sabia, não fazia a menor ideia do que eu tinha descoberto 3 dias atrás. Não sabia que eu tinha nas mãos informações que podiam não apenas destruí-la, mas colocar aquela empresa inteira em choque. E enquanto eu enxugava as lágrimas e olhava meu reflexo naquele espelho do banheiro, eu tomei uma decisão. Eu não ia embora. Eu ia ficar. E ia fazer Vanessa se arrepender profundamente do dia em que resolveu me transformar em inimiga. Se você já passou por algo parecido, já foi humilhado injustamente, já sentiu que o mundo estava contra você, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal porque essa história está só começando e o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Porque quando você mexe com a pessoa errada, as consequências podem ser devastadoras. E Vanessa estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Biki Aitum. E 3 dias antes da reunião com Vanessa, algo aconteceu que mudou completamente o jogo. Foi um daqueles momentos de pura coincidência, ou destino, ou como você quiser chamar. Eu estava no escritório, já tarde da noite, como sempre. A maioria dos funcionários já tinha ido embora, inclusive Eduardo, mas eu tinha ficado para finalizar uns relatórios, organizar uns contratos. Minha vida social continuava inexistente, mas agora por um motivo diferente. Eu não queria ir para casa. Casa era um apartamento vazio, onde eu ficava repassando mentalmente cada humilhação, cada olhar de pena dos colegas, cada sussurro que eu fingia não ouvir nos corredores. No escritório, pelo menos, eu tinha o trabalho para me distrair. Estava organizando uns arquivos no sistema quando percebi que vários documentos estavam desorganizados, fora dos padrões que eu sempre mantinha. Alguém tinha mexido. E não era Eduardo, porque ele era meticuloso com essas coisas, sabia como eu gostava de manter tudo. Fiquei curiosa, meio irritada na verdade, e comecei a checar os logs de acesso do sistema. Foi aí que vi Vanessa. Vanessa tinha acessado o computador do Eduardo usando a senha dele, tinha aberto documentos confidenciais, contratos, planilhas financeiras, e não foi uma vez só. Foram dezenas de acessos ao longo das últimas semanas, sempre em horários que Eduardo não estava no escritório. Meu primeiro pensamento foi: por que ela teria acesso à senha dele? Mas então me lembrei que ela era a esposa. Provavelmente ele tinha dado achando que não tinha problema, que era apenas para ela poder usar o computador se precisasse de algo. Mas o que ela estava fazendo com esses documentos? Por que uma mulher que passava os dias em salões de beleza e fazendo compras estaria interessada em contratos de obras e planilhas de licitações? Algo estava errado, muito errado. Comecei a investigar mais fundo. Chequei os documentos que ela tinha acessado, um por um, contratos com fornecedores, licitações públicas, orçamentos sigilosos. E então encontrei algo que fez meu sangue gelar. Transferências bancárias de valores altos, saindo da conta da empresa e indo para contas que eu não reconhecia.
Não eram contas de fornecedores cadastrados, não eram pagamentos regulares. Eram transferências sem nota fiscal, sem justificativa nos relatórios financeiros. E todas tinham sido autorizadas digitalmente com a senha do Eduardo, mas nos horários em que ele estava em reuniões externas ou viagens. Os mesmos horários em que Vanessa tinha acesso ao computador dele. Meu coração estava disparado. Isso era desvio de dinheiro, era crime. E Vanessa estava por trás disso. Ela estava usando o acesso que tinha, a confiança do marido, para literalmente roubar da empresa. Mas por quê? Ela já tinha tudo. Tinha o cartão de crédito sem limite, as bolsas de grife, a vida de luxo. Por que arriscaria tudo isso? A menos que o dinheiro não fosse para ela. Passei as próximas horas investigando aquelas contas de destino. Usei todos os recursos que eu tinha, contatos no banco, sistemas de rastreamento, e descobri. As contas eram de uma empresa fantasma registrada em nome de um certo Daniel Moreira. Pesquisei o nome. Nada. Não existia praticamente nenhuma informação sobre esse homem na internet, o que já era suspeito por si só. Mas então tive uma ideia. Fui até o arquivo físico de documentos antigos, aqueles que ninguém mais mexia, e comecei a procurar. E achei. Daniel Moreira era o ex-marido de Vanessa. Eles tinham se separado há 3 anos, antes dela conhecer Eduardo. Mas, pelo visto, a separação não tinha sido tão definitiva quanto ela fazia parecer. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente com uma clareza assustadora. Vanessa tinha se casado com Eduardo não por amor, mas por dinheiro. Ela tinha um plano elaborado. Ganhar a confiança dele, conseguir acesso às informações da empresa e então desviar dinheiro aos poucos, discretamente, para contas do ex-marido. Provavelmente os dois ainda estavam juntos, ou pelo menos trabalhando em conjunto nesse golpe. E Eduardo não fazia a menor ideia. Ele achava que tinha uma esposa apaixonada, quando na verdade tinha uma criminosa dentro de casa. A descoberta era tão grande, tão absurda, que por um momento eu só fiquei ali sentada, processando tudo. E então veio a raiva. Aquela mulher que tinha me humilhado, que tinha me acusado de coisas horríveis, que tinha destruído minha reputação e tentado me tirar do meu trabalho, era uma criminosa, uma fraude, uma ladra. E ela tinha a audácia de me julgar, de me chamar de sem caráter. Era de uma hipocrisia tão grande que eu quase ri. Quase. Mas eu não ri. Eu fiz algo muito melhor. Comecei a documentar tudo, cada transferência, cada acesso ao sistema, cada documento que ela tinha visualizado. Salvei tudo em um pendrive separado, com backup na nuvem em uma conta pessoal que ninguém sabia que existia. Tirei prints de tudo, organizei cronologicamente, criei uma linha do tempo completa do esquema. Trabalhei nisso durante 3 noites seguidas, sempre depois que todos iam embora, sempre com o coração na boca de medo de ser descoberta. Mas eu precisava ter certeza, precisava de provas irrefutáveis. Enquanto fazia isso, continuei minha rotina normal no escritório. Sorria quando precisava, respondia educadamente quando alguém falava comigo, aguentava os olhares e os sussurros, mas por dentro eu estava diferente. Não era mais aquela Mariana quebrada, humilhada, que chorava em banheiros. Eu tinha um propósito agora, tinha informação, e informação é poder. Vanessa não fazia ideia, mas ela tinha criado sua pior inimiga. No 3º dia de investigação, descobri algo ainda mais perturbador. As transferências tinham aumentado drasticamente nas últimas semanas. Milhões de reais estavam sendo desviados, valores que começavam a fazer falta no fluxo de caixa da empresa. Chequei as reuniões recentes do Conselho Administrativo e vi que já estavam começando a questionar certas despesas, certos números que não fechavam. Eduardo estava sob pressão, tentando explicar discrepâncias que ele mesmo não entendia, porque nem sabia que o dinheiro estava sendo roubado. E Vanessa? Vanessa continuava aparecendo no escritório com roupas novas, joias novas, cada dia mais ostentação. A mulher não tinha nem o cuidado de ser discreta. Foi nesse momento que eu percebi. Ela se sentia intocável. Achava que ninguém desconfiaria dela, a esposa perfeita, a madame da alta sociedade. Achava que podia me humilhar, me destruir, me tirar do caminho, porque eu era só uma secretária, uma funcionária qualquer. Mas ela tinha se esquecido de um detalhe fundamental. A secretária é quem conhece todos os segredos. A secretária tem acesso a tudo. E esta secretária, em particular, tinha acabado de descobrir o maior segredo de todos. Mas e agora? O que eu faria com toda essa informação? Minha primeira reação foi confrontar Eduardo imediatamente, mostrar tudo que eu tinha descoberto. Mas então parei para pensar.
Se eu fizesse isso, Vanessa poderia alegar que as provas foram plantadas, que eu tinha forjado tudo por vingança depois da humilhação. Ela ia jogar a culpa em mim, ia me transformar na vilã da história. E Eduardo, apaixonado como estava, talvez acreditasse nela. Não. Eu precisava de uma estratégia melhor. Precisava ser inteligente. Foi quando tive a ideia. Eu ia esperar, ia documentar tudo, organizar todas as provas e então entregar nas mãos certas. Não nas mãos do Eduardo, mas nas mãos do conselho administrativo, nas mãos dos advogados da empresa. Transformar isso em uma investigação formal, onde ninguém pudesse questionar a veracidade das informações. Mas primeiro, eu precisava de mais provas. Provas de que Daniel Moreira e Vanessa ainda estavam juntos, de que havia uma conspiração real. Comecei a observar Vanessa mais atentamente. Anotava mentalmente seus horários, quando ela chegava ao escritório, quando saía, padrões de comportamento. Notei que toda quinta-feira ela saía cedo, sempre por volta das 3 da tarde, dizendo que tinha compromissos. Resolvi seguir. Eu sei, parece loucura, parece filme de espionagem, mas eu precisava saber. Então, naquela quinta-feira, peguei meu carro. Sim, eu tinha um carro velho que mal usava porque preferia economizar com transporte público e segui o BMW dela. Ela foi até um restaurante caro no centro da cidade. Estacionou, entrou. Eu esperei do lado de fora, com o coração batendo forte. 15 minutos depois, ela saiu com um homem. Alto, moreno, bem vestido. Eles estavam rindo. Ele colocou a mão na cintura dela de uma forma que definitivamente não era apropriada para uma mulher casada. Tirei foto, muitas fotos. Eles entraram no carro dele juntos, ela no banco do passageiro, e foram direto para um hotel. Não qualquer hotel, mas um daqueles hotéis boutique discretos que você aluga por hora. Fiquei ali, esperando, fotografando tudo. 2 horas depois, eles saíram. Mais fotos. Pesquisei a placa do carro quando cheguei em casa. Era registrado em nome de Daniel Moreira. Bingo! Eu tinha a prova que faltava. Vanessa não era apenas uma ladra, era uma adúltera também. Estava traindo Eduardo com o ex-marido enquanto roubava dele. A audácia dessa mulher não tinha limites. E pensar que ela tinha me acusado de ter caso com o chefe, quando ela mesma estava fazendo exatamente isso. Só que pior, porque estava roubando também. Nos dias seguintes, Vanessa continuou me atormentando. Comentários passivo-agressivos, sempre que me via. Olhares de desprezo. Pequenas humilhações que ninguém mais notava, mas que me cortavam profundamente. Mas agora, cada vez que ela fazia isso, eu sorria por dentro, porque eu sabia algo que ela não sabia. Eu tinha o futuro dela nas minhas mãos e estava apenas esperando o momento certo para destruir completamente o castelo de mentiras que ela tinha construído. A reunião com Vanessa na sala aconteceu na segunda-feira. Quando saí daquele banheiro depois de chorar, depois de tomar a decisão de que era hora de agir, eu já sabia exatamente o que fazer. Tinha passado o final de semana inteiro organizando todas as provas, criando uma apresentação detalhada de tudo que tinha descoberto: transferências bancárias, acessos irregulares ao sistema, fotos de Vanessa com Daniel, registros de propriedade das contas fantasmas, tudo. Era um dossiê completo, irrefutável, que provava não apenas o desvio de dinheiro, mas a conspiração entre ela e o ex-marido. Na terça-feira de manhã, cheguei ao escritório mais cedo que o normal, o que já era dizer muito. Pedi uma reunião urgente com o Dr. Fernando Costa, diretor jurídico da empresa e membro do conselho administrativo. Fernando era um homem sério, íntegro, conhecido por não tolerar nenhum tipo de irregularidade. Se alguém ia levar minhas acusações a sério, era ele. Quando entrei na sala dele com meu pendrive e uma pasta cheia de documentos impressos, ele percebeu pela minha expressão que não era uma reunião rotineira. "Mariana, você está bem?" ele perguntou, preocupado. "Não", respondi honestamente, "mas vou ficar. Eu preciso te mostrar uma coisa, Fernando. É sério, muito sério." Passei os próximos 45 minutos apresentando todas as evidências. Vi a expressão dele mudar de curiosidade para choque, depois para raiva. Ele analisou cada documento com atenção de advogado, checou cada transferência, cada data. Quando mostrei as fotos de Vanessa com Daniel, ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a dimensão do que estava vendo. "Mariana, você tem certeza absoluta disso tudo?" ele perguntou, mas não com descrença, e sim com a seriedade de quem sabe que isso vai explodir a empresa. "Tenho todas as provas aqui", respondi, checadas e rechecadas. "Não estou inventando nada. Eu sei que depois do que aconteceu no evento, pode parecer que é vingança, mas não é."
é a verdade. E a empresa está sendo roubada há meses. Fernando ficou em silêncio por um momento longo, tamborilando os dedos na mesa. Então pegou o telefone e fez uma ligação. Preciso de uma reunião emergencial do conselho. Hoje, sem falta. 2 da tarde. Sim, é urgente. Aquele foi o dia mais longo da minha vida. Esperei. Ansiedade pura. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que ia dar tudo errado e eu ia ser demitida por difamação? Mas não. As provas eram sólidas. Não tinha como negar. Às 2 em ponto, fui chamada à sala do conselho. Entrei e vi todos os 5 membros sentados com expressões graves. Eduardo também estava lá. E quando me viu, franziu a testa confuso. Fernando me fez sentar e disse: Mariana, por favor, apresente ao conselho o que você me mostrou hoje de manhã. Respirei fundo e comecei. Mostrei tudo de novo, cada evidência, cada prova. Eduardo ficou pálido, literalmente pálido. Quando cheguei na parte das fotos de Vanessa com Daniel, ele simplesmente não conseguiu mais olhar. Cobriu o rosto com as mãos. Os outros membros do conselho faziam perguntas técnicas, queriam detalhes sobre as transferências, sobre os acessos ao sistema. Respondi tudo com a precisão que só 6 anos de trabalho ali me davam. Quando terminei, o silêncio na sala era pesado. Foi o Dr. Alberto, o membro mais velho do conselho, quem falou primeiro. Isso é gravíssimo. Estamos falando de desvio de milhões de reais, fraude, uso indevido de informações privilegiadas. Eduardo finalmente levantou o rosto e eu vi lágrimas nos olhos dele. Mariana, eu não sabia. Você acredita que eu não sabia de nada disso? E eu acreditava. Via na cara dele que ele estava tão chocado quanto qualquer um. Acredito, Eduardo. Sei que você foi enganado igual a empresa foi. Fernando assumiu o controle. Precisamos agir rápido. Isso vai para a polícia. Vai virar investigação criminal. Mas antes, precisamos congelar as contas, recuperar o que for possível e confrontar a senhora Vanessa Carvalho. Eduardo assentiu, destruído. Façam o que precisar ser feito. Eu confiei nela. Dei tudo. E ela não conseguiu terminar a frase. O conselho decidiu que chamariam Vanessa para uma reunião naquela mesma tarde, sem avisá-la do motivo. Queriam ver a reação dela, queriam ouvir o que ela tinha a dizer antes de envolver as autoridades. Às 4 horas, ela chegou, toda produzida como sempre, sem fazer ideia do que estava por vir. Quando entrou na sala do conselho e viu todos ali, incluindo eu, seu rosto mudou. "O que está acontecendo?" perguntou, tentando soar casual, mas com uma pontada de nervosismo na voz. Fernando foi direto ao ponto. "Senhora Vanessa, gostaríamos de entender algumas transações financeiras que foram feitas usando as credenciais do seu esposo." Ele começou a listar as transferências, uma por uma. Vi a cor sumir do rosto dela. Ela tentou se recompor. "Eu não sei do que vocês estão falando. Eduardo, o que é isso?" Mas Eduardo só olhava para ela com uma mistura de dor e nojo. "Também gostaríamos que explicasse sua relação com o senhor Daniel Moreira." Fernando continuou, mostrando as fotos. "Considerando que vocês foram vistos entrando juntos em um hotel na semana passada." Vanessa tentou negar, tentou inventar desculpas, mas estava tão nervosa que tropeçava nas próprias palavras. "Isso é armação. Essa secretária invejosa está armando para mim. Ela está fazendo isso porque eu descobri o caso dela com meu marido. Mas ninguém estava comprando. As evidências eram demais. Os números não mentiam." Fernando colocou na mesa os extratos bancários, os registros de acesso ao sistema, tudo. "Existem 3,7 milhões de reais desviados da empresa nos últimos 6 meses, senhora Vanessa. Todos para contas ligadas ao senhor Daniel Moreira. Isso não é armação, é crime." Ela olhou ao redor, buscando alguma saída, algum apoio. Não encontrou. Eduardo estava virando o rosto, incapaz de olhar para ela. Foi quando ela mudou de estratégia. Partiu para o ataque contra mim. "Vocês vão acreditar nela? Nessa mulher que sempre quis o que era meu? Ela está obcecada pelo Eduardo. Isso tudo é mentira para me afastar dele." Levantei da cadeira calmamente e disse apenas: "As provas falam por si. Não preciso inventar nada. Você fez tudo sozinha." Ela me olhou com um ódio tão intenso que quase era palpável. "Sua vadia! Você vai se arrepender." "Basta!" Eduardo gritou, pela primeira vez levantando a voz. "Basta, Vanessa. Para de mentir. Eu vi as provas. Você me traiu, traiu a empresa, roubou e ainda tem coragem de acusar a Mariana, que foi a única pessoa honesta nessa história toda." Vanessa percebeu que tinha perdido, completamente. Tentou uma última cartada. "Eduardo, por favor, eu posso explicar. Eu precisava do dinheiro. Daniel estava me ameaçando,
me obrigando, mas até ela sabia que era fraco, patético. Retire-se, por favor, Fernando disse, frio. Nossos advogados entrarão em contato, e há um boletim de ocorrência sendo registrado agora mesmo. Vanessa saiu daquela sala cambaleando, toda a arrogância destruída, toda a pose desfeita. E eu fiquei ali, de pé, sentindo um misto de alívio e justiça que eu nunca tinha sentido antes. Fernando olhou para mim. Mariana, você salvou esta empresa. Se não fossem suas investigações, o rombo poderia ter sido muito maior. Nós te devemos muito. Eduardo veio até mim com lágrimas escorrendo. Mariana, eu sinto muito, por tudo, pela humilhação, por não ter te defendido, por ter duvidado de você mesmo sem dizer. Você sempre foi minha pessoa de confiança e eu te falhei. Eu poderia ter sido cruel, poderia ter jogado na cara dele tudo o que passei, mas não era minha natureza. Você foi enganado, Eduardo. Ela era muito boa nisso. Ele balançou a cabeça. Não justifica. Eu devia ter visto, devia ter percebido. E você, mesmo depois de tudo, ainda tentou proteger a empresa. Você é mais profissional do que eu mereço. O conselho decidiu que eu precisava de uma semana de folga remunerada para me recuperar emocionalmente de tudo isso. Aceitei. Precisava de tempo longe dali. Tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Mas antes de sair, Fernando me chamou de lado. Mariana, quando você voltar, teremos uma proposta para você. Uma proposta que esperamos que você aceite. A semana de folga foi estranha. Por um lado, eu precisava desesperadamente de descanso. O estresse dos últimos meses tinha cobrado seu preço. Mas por outro lado, minha mente não desligava. Eu ficava pensando em tudo o que tinha acontecido, em como as coisas tinham virado tão drasticamente. Vanessa, que tinha me humilhado publicamente, que tinha tentado me destruir, agora estava sendo investigada pela polícia. O esquema dela com Daniel tinha sido totalmente exposto. Os jornais já estavam começando a pegar a história, porque desvio de milhões de uma empresa daquele porte não passava despercebido. Durante essa semana, Eduardo me ligou algumas vezes, não para falar de trabalho, mas para se desculpar, repetidamente. Contou que tinha pedido o divórcio imediatamente, que Vanessa tinha sido escoltada para fora da casa deles com apenas as roupas do corpo, que todos os bens estavam sendo congelados pela justiça. Daniel Moreira também tinha sido preso tentando fugir do país com parte do dinheiro roubado. A investigação policial tinha descoberto que o esquema deles era ainda maior do que eu imaginava. Vanessa tinha aplicado o mesmo golpe em pelo menos outros 2 homens antes de Eduardo, sempre o mesmo padrão. Casamento rápido, acesso às finanças, desvio de dinheiro, divórcio quando a vítima começava a desconfiar. Ela é uma criminosa profissional, Eduardo disse ao telefone, a voz carregada de vergonha. E eu fui um idiota que caiu direitinho no golpe. Me sinto tão envergonhado, Mariana. Não só pelo dinheiro, mas por ter acreditado nas mentiras dela sobre você. Ela jogou tão bem com meus ciúmes, com minha insegurança de homem mais velho casado com mulher mais nova. Ela sabia exatamente o que fazer para me manipular. Eu ouvi ele desabafar, porque percebi que ele precisava disso. E porque, apesar de tudo, eu não tinha raiva dele. Tinha raiva de Vanessa, mas Eduardo tinha sido vítima também. O caso virou manchete. Esposa de CEO desvia milhões em esquema com ex-marido. Os títulos variavam, mas a essência era sempre a mesma. Vanessa estava sendo destroçada na mídia. Descobriram que ela tinha dívidas de jogo, que o estilo de vida ostentação era insustentável, que ela e Daniel estavam planejando fugir para o exterior assim que acumulassem dinheiro suficiente. Tudo veio à tona. Cada mentira, cada manipulação, cada crime. A queda dela foi espetacular, muito mais do que eu poderia ter imaginado. Mas o que mais me impressionou foi a reação dos meus colegas de trabalho. Durante aquela semana, recebi dezenas de mensagens. Pessoas pedindo desculpas por terem acreditado nos boatos, por terem me julgado, por terem me tratado com frieza depois da humilhação no evento. A gente deveria ter te defendido, escreveu a Paula, da contabilidade. Você sempre foi tão profissional, tão dedicada, e a gente deixou aquela mulher te destruir sem questionar nada. Me desculpa. Ler aquelas mensagens me fez chorar, mas dessa vez foram lágrimas de alívio. Finalmente, minha reputação estava sendo restaurada. Quando voltei ao escritório na segunda semana, foi diferente. As pessoas me olhavam com respeito, com admiração até. Alguns vinham apertar minha mão, me parabenizar por ter desmascarado o esquema.
Eu era meio que uma heroína inadvertida. Não era o que eu queria. Não tinha feito aquilo por reconhecimento, mas admito que foi reconfortante sentir que meu valor profissional estava sendo visto novamente. Fernando me chamou na sala do conselho no primeiro dia de volta. Lá estavam todos os membros, incluindo Eduardo. Mariana, muito obrigado por voltar, Fernando começou. Queríamos fazer uma proposta formal. Depois de tudo que aconteceu, depois de você ter demonstrado não apenas competência técnica, mas integridade moral e lealdade à empresa, gostaríamos de te oferecer uma promoção. Meu coração acelerou. Estamos criando uma posição nova, diretora de compliance e integridade corporativa. Seria responsável por supervisionar todos os processos da empresa, garantir que nada do que aconteceu se repita, implementar novos protocolos de segurança. É um cargo de diretoria, com salário e benefícios compatíveis. Fiquei sem palavras. De secretária a diretora. Era um salto enorme, inesperado. Não há ninguém mais qualificado que você, Eduardo acrescentou. Você conhece esta empresa melhor que qualquer um e provou que tem a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando te custa pessoalmente. Eu quis aceitar na hora, mas uma parte de mim hesitou. Será que eu queria continuar ali? Depois de tudo? Posso pensar? Perguntei. Fernando sorriu. Claro. Leve o tempo que precisar, mas esperamos que aceite. Esta empresa precisa de você. Passei os dias seguintes pensando. A proposta era incrível, profissionalmente falando. Mas emocionalmente, aquele lugar tinha tantas memórias dolorosas agora. Conversei com minha família, com amigos, comigo mesma, e percebi uma coisa. Se eu saísse agora, Vanessa teria vencido de certa forma. Ela teria conseguido me tirar dali, mesmo que indiretamente. E eu não podia deixar isso acontecer. Aquele era meu lugar. Eu tinha construído aquilo tanto quanto qualquer um. Não ia deixar que a maldade de uma pessoa me roubasse isso. Aceitei a promoção. A notícia foi anunciada internamente e houve uma comoção positiva. Muita gente ficou feliz, me parabenizou. Alguns poucos, os que sempre tiveram inveja, ficaram ressentidos, mas eu não ligava mais. Tinha aprendido que não dá para agradar todo mundo e que quem me julgou sem conhecer a verdade não merecia minha energia. O escritório passou por uma reformulação completa de procedimentos. Implementei novos sistemas de segurança, protocolos de acesso duplo, auditorias regulares. Tudo para garantir que ninguém mais pudesse fazer o que Vanessa fez. 3 meses depois da explosão do escândalo, o julgamento de Vanessa e Daniel começou. Eu fui chamada como testemunha principal. Ter que vê-la de novo, sentada no banco dos réus, foi surreal. Ela estava diferente, sem maquiagem pesada, sem roupas de grife, sem aquela arrogância toda. Parecia menor, quebrada. Quando nossos olhares se cruzaram no tribunal, vi ódio ainda ali, mas também derrota. Ela sabia que tinha perdido tudo. A liberdade, a reputação, o dinheiro, o status. Tudo que ela valorizava tinha sido tirado dela pelas próprias ações. Meu depoimento foi técnico, preciso. Apresentei as evidências, expliquei como descobri o esquema, respondi às perguntas dos advogados. A promotoria usou meu testemunho como base principal da acusação. Daniel tentou jogar toda a culpa em Vanessa, dizendo que ela o forçou a participar, mas as provas mostravam o contrário. Eles eram parceiros igualmente culpados. No final, ambos foram condenados. Vanessa pegou 8 anos de prisão por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Daniel pegou 10, porque tinha antecedentes. Quando a sentença foi lida, eu não senti prazer na desgraça dela. Senti apenas um fechamento. Justiça tinha sido feita. Não por vingança, não por maldade, mas porque crimes precisam ter consequências. Saí daquele tribunal e voltei para minha nova vida, minha nova posição, sabendo que tinha feito a coisa certa. A empresa conseguiu recuperar cerca de 60% do dinheiro desviado através do bloqueio de contas e apreensão de bens. Não era tudo, mas era algo. E mais importante, os processos agora eram a prova de qualquer tentativa similar no futuro. Eduardo e eu reconstruímos nossa relação profissional. Ele nunca mais se casou, ficou traumatizado com a experiência, focou no trabalho, na empresa, em consertar os danos que Vanessa tinha causado. Às vezes, em reuniões, ele olhava para mim e eu via gratidão ali. Gratidão por eu não ter desistido, por ter tido coragem de expor a verdade, mesmo arriscando tudo. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, ele me disse uma vez em particular.
E me desculpe por ter demorado tanto para perceber isso. 2 anos se passaram desde aquele dia em que Vanessa me confrontou na sala de reuniões, achando que tinha ganhado. 2 anos desde que eu chorei naquele banheiro e tomei a decisão que mudou tudo. Minha vida hoje é completamente diferente do que era. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também. Aquela experiência me transformou de formas que eu nem imaginava serem possíveis. Como diretora de compliance, eu supervisiono uma equipe de 5 pessoas. Implementamos sistemas que se tornaram referência no mercado. Outras empresas vêm nos consultar sobre como prevenir fraudes internas. Eu dou palestras sobre integridade corporativa, sobre a importância de ouvir funcionários, sobre como criar ambientes onde denúncias possam ser feitas com segurança. É engraçado como a vida vira. Aquela secretária que era invisível, que ninguém levava muito a sério, agora é respeitada e ouvida na indústria inteira. O salário triplicou. Comprei meu primeiro apartamento, próprio, sem financiamento absurdo. Voltei a ter vida social, a fazer aulas de dança que sempre quis, mas nunca tinha tempo. Conheci pessoas novas, fiz amizades verdadeiras fora do ambiente de trabalho. Aprendi a me valorizar, a colocar limites, a não deixar que trabalho consumisse 100% da minha vida. O trabalho é importante, mas não é tudo. Foi uma lição que aprendi da forma mais difícil possível. Eduardo continua como CEO, mas mudou muito. Ficou mais cauteloso com relacionamentos, mais atento aos sinais de manipulação. Ele namora agora, uma mulher da idade dele, advogada, que trabalha e tem vida própria. Nada de dependência financeira, nada de acesso irrestrito aos negócios. Ele aprendeu. Às vezes almoçamos juntos, como amigos, e conversamos sobre como aquela experiência nos marcou, mas também nos fortaleceu. Se não fosse você, ele diz sempre, eu teria perdido tudo. A empresa, a reputação, talvez até a liberdade se continuassem me usando para crimes. Eu sei que é verdade, mas não me vejo como salvadora. Eu fiz o que qualquer pessoa íntegra faria. Vanessa cumpre pena em regime fechado. Li no jornal há alguns meses que ela tentou redução de pena por bom comportamento, mas foi negado. Deve sair daqui a mais 4 anos, talvez menos com progressão. Não penso mais nela com raiva. Penso com pena, na verdade. Ela tinha tantas oportunidades, poderia ter construído uma vida honesta, mas escolheu o caminho da mentira e do crime. E agora paga o preço. Daniel continua preso também. As tentativas de recurso dele foram todas negadas. A conta de ambos com a justiça está longe de terminar. O que mais me orgulha não é nem a promoção ou o reconhecimento profissional. É ter provado, principalmente para mim mesma, que dignidade não tem preço, que você pode ser humilhado, pode ser derrubado, pode ter sua reputação atacada, mas se você se mantém firme na verdade, na integridade, você vence. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que imaginou, mas vence. A verdade sempre vem à tona, sempre. Pode demorar, pode ser doloroso, mas chega. Aprendi também que silêncio estratégico é diferente de fraqueza. Quando Vanessa me humilhou naquele evento, quando ela me confrontou na sala de reuniões, eu poderia ter revidado, poderia ter gritado, poderia ter feito um escândalo, mas eu escolhi ficar calada, observar, investigar, juntar provas. E essa escolha fez toda a diferença. Porque quando finalmente falei, quando finalmente apresentei as evidências, não havia como contestar. Não era gritaria, não era emoção descontrolada. Era fato, era prova, era verdade documentada. Isso é muito mais poderoso que qualquer confronto explosivo. Hoje, quando vejo outras mulheres sendo humilhadas em ambientes corporativos, sendo subestimadas por serem apenas secretárias, assistentes ou qualquer outro cargo que algumas pessoas julgam inferior, eu as aconselho. Digo para não deixarem ninguém diminuir seu valor. Digo para documentarem tudo, para serem estratégicas, para não se deixarem abater pela maldade alheia. O mundo corporativo pode ser cruel, pode ser injusto, mas também pode ser mudado por pessoas que se recusam a aceitar o inaceitável. Minha história virou exemplo dentro da empresa. Usamos o caso, sem nomes obviamente, em treinamentos sobre compliance, sobre como encorajar colaboradores a denunciarem irregularidades, sobre como criar uma cultura de integridade. É estranho ser parte de um case de sucesso quando você viveu aquilo como tragédia pessoal. Mas se minha experiência pode ajudar a prevenir que outras pessoas passem pelo que passei, então valeu a pena cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Tem uma frase que eu repito sempre para mim mesma, e agora compartilho com quem me ouve.
A humilhação é temporária, mas o caráter é permanente. Vanessa pode ter me humilhado publicamente, pode ter manchado temporariamente minha reputação, mas meu caráter continuou intacto. E no final, foi isso que importou. Foi isso que me fez vencer. Não foi vingança, não foi sorte. Foi simplesmente ser quem eu sempre fui. Uma pessoa honesta que recusou a se curvar à mentira. Ainda trabalho muito, ainda me dedico intensamente à empresa. Mas agora é diferente. É no meu ritmo, nos meus termos. Não sou mais aquela pessoa que vive apenas para o trabalho, que se esquece de si mesma no processo. Aprendi a me valorizar tanto quanto valorizava meu emprego. E essa talvez tenha sido a maior transformação de todas. Porque quando você se valoriza, quando você sabe seu próprio valor, ninguém consegue te diminuir. Ninguém consegue te fazer sentir pequena. Podem tentar, mas não conseguem. Se você está lendo isso, se está passando por uma situação parecida, sendo humilhado, sendo subestimado, sendo tratado como se não valesse nada, eu quero que saiba uma coisa: você vale, você importa. E a pessoa que está te fazendo sentir o contrário, provavelmente está projetando suas próprias inseguranças em você. Pessoas seguras, pessoas felizes consigo mesmas, não precisam diminuir os outros. Só pessoas vazias fazem isso. Mantenha sua dignidade. Documente tudo se houver irregularidades. Seja estratégico. E, acima de tudo, não desista de si mesmo. Porque, no final, a verdade sempre triunfa sobre a mentira, a integridade sempre vence a corrupção e o caráter sempre supera a malícia. Pode demorar, pode ser difícil, pode parecer impossível em alguns momentos, mas acontece. Eu sou prova viva disso. Olho para trás agora e vejo aquela Mariana chorando no banheiro, sentindo que seu mundo tinha acabado, e tenho vontade de abraçá-la e dizer: aguenta firme. Daqui a 2 anos você vai estar em um lugar que nem imagina ser possível. Vai ser mais forte, mais confiante, mais realizada. Essa dor que você está sentindo agora, ela vai passar e vai te transformar em alguém melhor. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A dor passou e eu me tornei melhor. Não apesar do que aconteceu, mas por causa disso. Vanessa achava que tinha ganho naquele dia em que me chamou na sala e me disse aquelas palavras venenosas. Mas ela não ganhou. Ela perdeu tudo. E eu que ela achava que era fraca, que era apenas a secretária, eu venci. Venci porque me recusei a me tornar como ela. Me recusei a deixar que a amargura me corrompesse. Me recusei a aceitar que maldade ficasse impune. E, principalmente, me recusei a desistir de mim mesma. Hoje, quando passo por aquele corredor onde aconteceu a humilhação do evento, eu não sinto mais dor. Sinto gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter lutado, por ter vencido. Aquele corredor não me assombra mais. É só um corredor. E eu sou muito mais que aquela secretária humilhada. Sou uma sobrevivente, sou uma lutadora, sou uma vencedora. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de mim. Se essa história te tocou, se você sentiu que não está sozinho nas suas lutas, deixa um like aqui. Se inscreve no canal para mais histórias de superação, de pessoas que se recusaram a desistir mesmo quando tudo parecia perdido. E me conta nos comentários, você já passou por algo parecido? Já foi subestimado e provou que era mais forte do que pensavam? Quero ouvir sua história também. Porque juntos, compartilhando nossas experiências, a gente se fortalece, a gente se inspira. A gente se lembra que não estamos sozinhos nessa jornada chamada vida e que no final, sempre, sempre, a verdade e a dignidade vencem, sempre.